Pessoal, para escrever um bom texto, o que é preciso é... Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. O senhor pode vir lá fora comigo para me responder, se faz favor. Bora. Já está. Oh, Cantesan. Bem pessoal, olá, estamos aí. Antes de mais agradecer aqui à Reitoria da Universidade por nos receber, agradecer ao Vasco também que fez aqui um trabalhão de caraças para conseguirmos as permissões para estar aqui a gravar no Universidade dos Açores, e temos aqui o grande Francisco. Pá. Muito agradecido pelo convite. Ora é assim, meu amigo, estamos aqui de óculos de sol, pá, que é só para mandar aí um cenário. Não, é porque é preciso, no meu caso é preciso mesmo, por causa de sol. Vai sair um bocadinho bronzeado. Sim, mas isso é bom. Estou branco já. Ia dizer que, sabes que eu preparo-me sempre um bocadinho para essas entrevistas. Sim, boa. E então, eu por acaso bati com o meu carro no outro dia e ele está meio amolgado. E então, eu estava a procurar um carrito para comprar. Sim. E eu sei que tu tens aí um Hyundai preto. Não era um Hyundai, era um Daewoo. Ok. Vocês Que é o Batman. pesquisaram isso bem, pá, isso foi bem desenterrado. E era o carro do Batman, o primeiro carro do Batman. E achas que o Batman é mais viral do que tu ou não? Pá, o Batman foi viral rápido. Pois foi, Aquilo pá, foi uma coisa que eu não estava à espera. Basicamente escrevi um anúncio para vender um carro, um carrinho pequenino que eu tinha, como se fosse o primeiro carro do Batman, e aquilo pegou e teve tipo 40 mil visualizações, um anúncio do carrinho em, sei lá, 3 ou 4 dias. Recebi mensagens do país todo a querer comprar um carro do Batman. Ninguém comprou, mas foi só para... então ainda está aí o Batman. Não, foi vendido rápido, mas não foi para o continente. Mas sim, foi fixe, foi uma cena que eu não estava à espera e que correu bem. Um texto inventado à pressão e foi fixe. E achas que, por exemplo, tipo, imagina, a tua personagem tem não só a maneira como tu ages, mas também a maneira como te vestes, afasta-te bué, tipo, de como tu és o Francisco, não é? Sim. Da realidade. Eu, por exemplo, eu lembro quando entrei ali no ginásio, não vou dizer o nome, quando entrei no ginásio, tipo, tu cumprimentaste-me e eu conheço esse gajo, mano. Quem é essa cara? Isso acontece muitas vezes? Pá, acontece um bocado, mas o objetivo também é esse, é passar despercebido, né? Tipo, eu sou um gajo que gosto de estar na minha, não me apetece estar muito tempo exposto, e então é a cena de passar mais ou menos pela sombra. Agora, há pessoal que às vezes fica sem perceber, há pessoal que já conhece, também porque eu tenho uma tatuagem que no verão aparece. Sei qual é. Depois já é fácil sim, identificar. Sim. Mas pronto, o objetivo é passar despercebido e acho que na maior parte dos casos já acontece. Pá, mas não devias, pá, tu mereces que o pessoal te abrace, porque eu tenho um trabalho do caralho. Muito agradecido, Nada. mas está bom assim. E agora, tu trabalhas com o turismo, não é? Sim. Mas começaste com direito. Comecei com direito, pô, isso é mais uma que não é fácil, nem toda a gente chega aí. É Coimbra, não é? Não, comecei com direito em Lisboa e depois fui para turismo em Coimbra. Ok, então eu por acaso tinha a informação ao contrário. Pô. Sim, não, mas está-se bem. Basicamente comecei em direito porque fui para Humanidades basicamente por preguiça, porque era mais fácil para mim. Mas direito não é fácil, mano. Não, direito não. Agora falar bem do estudo, que a gente está aqui na universidade, mano. Sim, não, estou falando para trás, não é? Sim. Tipo, agora devemos estudar. Sim, não, é preciso. E não façam como eu, porque depois é uma treta. Sim, eu também estudei aqui já agora um parênteses e não acabei o curso. Mas look at me now, né? Acho que comecei bem. Estudaste aqui na universidade? Estudei aqui em Relações Públicas. Okay. Por acaso, o pessoal que eu conheço que agora está aqui, que é principalmente o Gil, o Monteiro foi um bocadinho depois, conheci aqui, fiz praxe aqui e conheci foi o pessoal aqui. Não sabia. Portanto, uma coisa boa que eu tirei da universidade foi as relações humanas. A parte escolar não... E depois lançaste antes de acabares? Não, e depois começaste a trabalhar onde? Comecei a trabalhar, ou seja, fui para Lisboa também, eu fui para Lisboa, estive lá a estudar marketing e tal, e depois entretanto comecei como freelancer, agência, não sei o quê, e agora estou aqui nos podcasts. Boa, acho que sim. Mas interrompi-te, pá, desculpa lá. Não, para mim tranquilo. Estavas a dizer então que foste para Humanidades que era mais fácil? Fui para Humanidades, sim, porque basicamente, pronto, isso fica meio chunga a dizer, mas eu tinha mais ou menos boas notas nas várias áreas, e depois escolhi aquela que eu não precisava de estudar muito, e fui para Humanidades, e depois aí o que é que tinha? Tinha Direito principalmente. E depois fui para Direito, mas mal entrei vi logo que aquilo não era para mim. Pois, Direito parece que é aquele curso que um gajo vai ter sempre saída, não é? Sim. Pá, mas aquilo é para quem gosta de enredos e de coisas chatas, não é para mim. Pá, sou um gajo criativo e gosto de inventar, e aquilo é tudo menos inventar. Quer dizer, também se inventa dentro da lei, dá sempre forma de inventar uma coisinha. Mas pronto, mas não era muito para mim. E diz-me uma coisa, que eu ia só aqui um bocadinho mais deep. Foste para Coimbra, foste para uma festa, né?
Sim, basicamente esse E houve um problema numa festa que tu. Né? é um problema bom, não, basicamente tinha entrado em setembro em Lisboa, em outubro fui alatado em Coimbra e aquilo foi tão bom que eu disse, pô, tenho que vir para aqui e pô, fui para lá, portanto foi mais ou menos esse o meu trajeto. Turismo foi porque basicamente eu lia muitas revistas, tipo na altura era a Invasões, a Volta ao Sim, Mundo, sim, que eram sim. revistas de viagens e eu sempre gostei de escrever e a minha cena basicamente era tentar escrever para uma revista de viagens. Ok, grande cena, mano. Só que não precisava de um curso de turismo para isso, era mais fácil ia com um de jornalismo ou com uma coisa dessas. Yeah. Mas pronto, acabei por ir para turismo e depois acabei por viajar e trabalhar fora um bocado de tempo e foi fixe. E por exemplo, a parte então, como gostavas de escrever, tu também gostas muito, né, dos scripts. Sim, né? os scripts é uma grande base do teu trabalho, mesmo com Sim, balada. sim. É escrever essa parte também. Mas vamos começar um bocadinho mais. Script ou copywriting para anúncios e... É isso. Sim. Mas tu já imaginavas fazer isso para ti próprio? Ou era tipo, quando começaste, imaginaste fazer para alguém? Ou seja, alguém Sim, era representa- sempre numa de fazer para alguém. Eu comecei a escrever para outros, não é? Tipo, e depois já que basicamente eu fazia aquelas músicas em casa, fazia músicas já há uns 10 anos antes de sair o balada, antes do balada, antes de haver balada sequer. E basicamente eram músicas com batidas meio disco e tal, com letras em inglês, muitas vezes ia buscar samples para fazer a voz, porque a minha voz era péssima, péssima. E então depois houve um dia que eu inventei, estava com uma batida e veio-me à cabeça o sou um puto que não sabe rimar, e pronto, a partir daí achei piada aquilo e E criei. aí que entrou o Besuga Content? Ou... Sim, o Besuga Content depois quando começa a fazer publicidades e tal, e como era uma coisa que eu já tinha alguma facilidade, que era escrever copies e pronto, foi uma forma de vender os serviços que eu já fazia. Porque antes eu já estava estavas mais já estavas a trabalhar como quando começas como freelancer. Ah, sim. ok. Sim. De escrita de Sim, de escrita de Publici- conteúdo, Ah, grande cena, basicamente. mano, essa parte não Publicidade, conteúdo, escrevia muito conteúdo para sites, ajudava no SEO também de sites. Ok, Gantz. Epá, o SEO é E- lixadíssimo, né? É, mas o meu também não é assim tão profundo, aquilo dá para ir desde uma... Pá, só otimizares o que está escrito no site até ires à parte de trás, ao back-office do site Claro. e mexeres com a programação para te ajudar no Sim, SEO. sim. Portanto, essa parte eu não domino muito bem, sei algumas Mas a coisas. gente tem este serviço os meta- digital, se vocês quiserem. Yeah, boa. Os meta tags, essas Yeah, cenas yeah. todas, pronto. Yeah, Tenho algumas noções, mas não é o meu forte. O meu forte é mesmo a parte da frente, criar texto para ficar. E como é que entrou o piano? O piano. Ou seja, piano, tu começas, né, a fazer música sem saber piano. sim, Né? E depois é que dá-te o interesse. Epá, se calhar deveria melhorar um bocadinho nisso, né? Sim, não, mas eu continuo sem tocar nada. Eu toco de improviso e de vida e basicamente aquilo às vezes sai bem, outras vezes não sai bem, porque eu levo muitos tempos só à procura das coisas que combinam, estás a ver? Das teclas, porque eu não sei. Por exemplo, uma marreta, há um gajo que não tem formação, uma marreta, não sei se para quem Sim, não sabe, sim, o sim, Ricardo claro. Goulart Reis. De Ele bateria, não né? sabe, de bateria não, ele toca qualquer coisa, dás-lhe Yeah. qualquer Não, coisa, aquele- mas dali a ele é- 15 minutos está a tocar o instrumento e tu ficas pronto, está bem, não quero Sim, brincar sim. contigo, Esses gajos assim fodidos, não pá. é fixe. O Clemente também é assim. O Clemente Yeah. também parece que diz que não sabe tocar piano, mas depois Sim, quase que é, meio que é pianista. mas ele toca. Pronto, mas sim, mas ele toca. Mas e não ele só, toca. mas o principal dele é o baixo. Yeah. Sim. Yeah, mas o principal Mas dele ele é o toca bem teclas também, já Pronto. ouvi. Vamos aí então ao nosso primeiro joguito, que é o Fast Share. Pronto, à frente. Fast Share. Basicamente, A ou B, tens que escolher um, podes justificar ou não. Certo. Ok? Pronto. YouTube ou Instagram? YouTube, Ok, rápido. Publicidades ou fazer músicas? fazer música, Boa. Balada ou Francisco? Francisco, Yeah, boa. E agora, Cajada Vila ou Cajada Graciosa? Cajada Graciosa, sem dúvida, não há a mínima dúvida. Eu gosto muito da Isso é Cajada. dois seguidos, mano. Isso está a tomar. Eu gosto da Vila, mas a da Graciosa é muito melhor, pá. Acho que não há comparação possível. Sim. Não sei se fiz um vídeo, fizemos um vídeo. Fomos Sim, a maior parte foi Cajada da Vila, mas acho que aquilo foi mais para puxar pela ilha. emoção, pela Yeah. ilha. Acho que não pode ser assim tão desnivelado. Yeah. Aqui é uma questão de sabor, pá. Não é uma questão de, não é de Sim, clubismo. para mim não há hipótese. E por falar em clubismo, tu também davas um toques na bola, pá. Né? Safavas Sim, bem. acho que sim, mais ou menos. Mas jogavas tão bem, pá, que tu passas do União Micalense para o Val Formoso das Furnas. Pois, preciso mesmo verdade. gostar de futebol, Não é mano. isso. Eu passo do União Micalense para não jogar durante não sei quantos anos e o Val Formoso é uma ótima equipa. Sim, claro. É uma ótima equipa Sim, e eu mas gosto pô, mas bastante. ir para- Mas o trajeto não foi direto. ok. Houve um interregno muito grande, fui viver para fora e quando voltei para o Val Formoso
e por isso senti-me completamente perdido em campo, porque as dimensões, eu estava habituado, depois eu joguei muitos tempo na universidade, foi futebol de 5 e de 7, e futebol de 11 é uma outra conversa. Sim, mesmo para pulmões. Eu estava completamente perdido. Sim, sim. Saía aos 45 e dizia assim, mister, por favor, deixa-me ir mais cedo, que eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui dentro. Sabes que na Graciosa é lixado, pá, porque aquilo, como há poucas pessoas, né? Os escalões não são tantos. Sim. De subida. Ou seja, tu és infantil, vais para juvenil, mas juvenil já estás com os cavalões. Então, um mas gajo isso quando- ajuda a fazer um gajo Sim, ganhar. sim, é isso, mas a mim não foi o que aconteceu. Desisti logo, mano. Depois acredito. Um E gajo depois- lesiona-se rápido também. Sim, aquilo é o pessoal fisicamente. E agora aquela pergunta tipo meio que é a pergunta de base, pá, que é como é que surge o nome, o teu nome? Balada Abraçado. Yeah. Pá, balada por causa das músicas, que não fazia... Ah, balada, pois. Sim, Yeah. tipo de música, balada. Não era para fazer baladas, mas era só para ser menos gosto, tipo uma balada. E Abraçado, inicialmente até era balada Lajedo, porque eu morei no Lajedo, à volta de Lajedo a minha vida toda. Mas depois não queria criar estigmas a mais sem ser necessário e mudei para balada Abraçado. Abraçado porque é amigo e tal, o gajo Sim, porreiro, abraçado, yeah. balada do gajo És-me porreiro. abraçado. Yeah. Mas Espero não me ficar-te chamem abraçado balada- aqui, mano. Espero ficar-te abraçado. Yeah, já está, mas não me chamem balada do braçado, porque é uma coisa que me dói um bocadinho cá dentro. É balada abraçado só. Balada do braçado, o gajo fica. Ei! Pois, porque é do braçado, não é? Yeah. Yeah, e ainda por cima mexe com o nome. Ia dizer uma cena, mas disseste ali no último pod que tiveste que meio que a personagem te caiu ao colo, não é? Sim. E porque Pá, é que. porque é que me cai ao colo? Porque aquilo não é um transe, porque não tem nada a ver, mas quando um gajo está in the zone a criar música, Estou a perceber. é Ok. quase, é uma espécie de transe, é tipo a pessoa está longe e tal, não está a pensar, não é um pensamento, agora vou criar isso, que vai ser assim. Sim. Eu pensava que quando disseste que tipo, caiu-te ao colo, que era mais naquela cena do alguém tinha-te apresentado essa ideia e tipo, tu Não, disseste. caiu-me rapaz, ao colo porque foi tipo uma luz, né? Foi tipo uma luz. Que cena, mano, que cena. Epá, isso é bela luz, mano. Que te Sim, deu. é preciso canalizá-la de vez em quando, é preciso ver essa abertura, que eu não sei como é que se faz, Sim. mas é que gostava de haver mais isso, de ter Pois. mais isso mais vezes, porque E é a- fixe, a pessoa não está pensando em nada e de repente Claro, surge uma acontece cena, né? fixe. Pá, eu por acaso tenho as minhas melhores ideias são a tomar ducha, pá. Pois, e acho que é dos sítios onde há mais ideias fixas no duche, é no duche, andar a pé, Já. Andar a no pé, acho que- elevador também, acho que há um estudo qualquer, um estudo. Sim. Um gajo está mamado, né? E o elevador não podes fazer um caralho. Sim, não, Né? estás para lá. Estás para lá. E o Andar a duche, pé, estás- pronto, o gajo em vez de, pronto, está ali, né? Está confortável, Sim, o cérebro então fica solto. E tipo, e a vestimenta do balada? Tipo, os óculos, os Pá, foi tal coisa, foi o que eu tinha em casa, os botas porque eu queria passar de lavrador e tal, e o resto foi para me disfarçar, foi só para passar para despercebido. esconder da tua cena. Sim. Yeah. Tinha aquele chapéu, tinha os óculos em casa, uns óculos rafeiros que eu tinha para lá e pronto, ficou por isso mesmo. E tu ainda te lembras da altura que tipo, lançaste o primeiro vídeo? Como é que a Sem cena me foi? lembro da altura, lembro. Yeah. Como Não é que foi foi? assim há muitos anos, foi Que- alguns, mas Ok, porque imagina, às vezes, por exemplo, mesmo aqui no pod, às vezes um gajo tem inseguranças, né? Sim. Um gajo acaba por ficar meio. Lança a cena, depois já está-se a mostrar, né? Eu, pelo menos falo para mim. Sim. Eu estar-me a expor. Sim, Vais estar aqui sim. a dizer cenas, as pessoas vão-te avaliar. sim. Tu lidaste bem com essa cena ou. Pá, lidei no sentido de que foi ótima a reação, eu não estava à espera de reação quase nenhuma para já, não sabia que aquilo, porque aquilo na primeira música teve na primeira semana 10.000 views ou uma coisa qualquer. Não sabia disso, pá. Foi Não sabia super, desse foi rápido, foi uma coisa que cresceu muito rápido e pá, há sempre gente que não gosta e é normal, mas a maior parte foi super positivo e por isso fiquei fixe com a cena, mas agora pronto, é sempre uma coisa quando a gente se expõe, quando expomos o nosso trabalho, Yeah. há sempre Por isso é que também alguma- tens aquela cena meio assim, a cantora, né? Que é escondes-te ali na máscara. Pá. Sim, isso é ótimo, qualquer coisa foi ele, não fui eu. Pois é isso. Se calhar tem que mudar aqui o meu look. Ainda bem ter esses óculos para disfarçar, mas não sei Não, se mas disfarça quase toda a gente, eu acho que quase toda a gente no mundo das artes, do espetáculo, acaba por criar uma máscara, uma personagem, Yeah. mesmo que seja com o seu nome e com a sua Tal cara. e qual, brother. Eu concordo Ninguém totalmente é contigo. exatamente igual ao que é em frente às Sim, câmaras, aqui é sim. um gajo tem que metê-lo. Yeah. Tem que metê-lo. Então E não. todos fazem isso, pá, todos fazem isso. Olha, vi uma cena que foi, o Jimmy Fallon, ele é muito amigo lá Sim. do cantor do Timberlake. Timbaland, não Timberlake? Timbaland é produtor, Timberlake É o Timberlake, é isso, ele é muito amigo dele. E então tipo, os gajos têm uma série de episódios que eles são muito amigos e tipo, eles estão a falar sobre isso mesmo. Uhum. Ou seja, o Jimmy diz mesmo que, pá, eu aqui
tem que metê-la. Sim, normal. Normal. E ele mete uma ótima máscara. E ele mete uma ótima. E tem um bom riso também. Então não. E houve uma cena. Há quem te chame tipo um dos filhos de Zeca, né? Pelo menos foi o que me disseram. Eu nunca vi, mas e eu tenho aqui uma frase para ti. É uma honra, muito bom. Sim, claro que sim. E merecida. Eu tenho aqui uma frase para ti para ver se achas que se te bates, ok? Sim. Sabe é puxar aquelas maminhas para cima. Sei, mas isso não foi do Zeca. Não, essa é a Crónica de Gente Esquecida. Isso foi uma série escrita pelo professor Armando Medeiros e realizada pelo Mendes, não me lembro do primeiro e do segundo nome, mas basicamente foi entre séries do Zeca Medeiros, nos anos 90, aconteceu essa. Pá, e foi com também a velha guarda toda da televisão açoriana, tipo, foi ótimo, incrível, e tinha na altura 12 ou 13 anos, não sei se, acho que quando foi para o ar já tinha 14, mas pronto, fazia de filho de pescador e foi isso que deu o bichinho depois para começar essa... foi isso, eu ia-te perguntar isso, Paulo, já me lixaste. Sim, foi isso que me deu o bichinho depois para começar essa coisa, porque vi que gostava daquilo, que ainda por cima na altura a RTP Sul tinha dinheiro. Pá, e eram produções eram coisas bem grandes. Não só bem feitas, grandes, já. Sim, era isso. Lembro de ser eu e mais uma outra criança a gravarmos uma cena e terem, não sei, 12, 15 pessoas, carrinhas, regis dentro de carrinhas, ia ficar completamente embasbacado com aquilo. E dizer, eu pertenço aqui, pá. Não é importante, mas eu gosto disso, eu gosto disso. E a tua personagem, eu honestamente não conheço, estou a ser mesmo honesto, a tua personagem tem um papel grande lá ou é só aquela passagem ali? Na verdade, nem sequer era para ter papel nenhum, eu fiz um casting e eu era demasiado pequeno e com cara de criança para o papel que era para fazer 17 anos, eu tinha 12 ou 13 e parecia até 11 ou 10 e então criaram de propósito para mim, escreveram umas coisas porque acharam piada e basicamente falei 2 vezes. Sim, e falaste bem. Isso teve viral agora, né? Por causa da série. Acho que sim. Muito mais do que os vídeos de balada abraçada. Ficou com milhões, no TikTok, não sei se tem 2 milhões ou 3 milhões de visualizações. Eu vi foi no Insta, pá. E no Insta também acho que tem 1 milhão e tal. É sério, eu acho que podes ir buscar os trocos aí. Não sei, desconfio. Então como estamos aí entre a altura de eleições, vamos aí então ao Sr. Presidente. Está gravando? Isso não está bom, tem aqui uma luz vermelha a buscar. Isso é vareia. Vende isso. 10 euros. 5 euros. 2 euros. Pronto, Sr. Presidente, é assim, olha, bem-vindo, obrigado por teres aparecido. Um gajo nunca está aqui, nunca estava aqui antes, eu gosto de caramba, vai lá, diz o eu no início queria falar contigo, mas apareceu o outro, desculpa lá. O outro é marrão, que ele não gosta nada. Uma coisa, então, Sr. Presidente, tem aqui 3 áreas, que eu acho que a gente devíamos revolucionar aqui essa região, e como eu sei que tu andas aí a lançar a tua candidatura, era para falares com o pessoal e procurar os votos. Sentes pronto? Já sabe, isso comigo é sempre, né? Vamos aí. Então, ligado para a saúde, Para a saúde é pessoas fazer ginásticas, não sabes? As pessoas saem de casa, para as naturezas, apanhar sol, fazer cambalhotas, pênis, e é isso. A pessoa tem que mexer, rodar, roda, que é para abrir os petalas, os pulmões, e é ginásticas. Primeiro de tudo, é não fumar, não beber ginásticas. Concordo com tudo, Eu acho que drogas, também não. Às vezes sou, não, essa está muito boa, tens o meu voto. Segunda aí, vamos aí à economia, que está complicado. Economia, eu proponho fazer uma empresa de exportar rendimentos mínimos. Pessoa vende 15 rendimentos mínimos por mês no mínimo, que é para dar um dinheiro em sempre no fim das contas. Portanto, se houver 100 empresas dessas aqui, a gente está todos ricos. A gente tem que exportar para fora, vender rendimentos mínimos. Ótimo, bordas aí, Francisco. Estamos aí de volta. Passou aí um gajo chato para caraças, mano. Pois, eu não sei, entretanto foi à casa de banho e... Mas pronto, ele disse umas coisas certas, posso-te garantir. Deve ser raro, deve ser uma ocasião muito rara. Não, ele teve muito bem, Olha que a nação não vai ser presidente. Vamos lá ver. O teu primeiro tema aí, a gente vai se consolar. Sim. Pelo que eu percebi, nasceu de um momento espontâneo.
Sim. Né? E pegando um bocadinho do que a gente estava a falar há bocado, que é, há certas coisas que te caem ao colo, tu ainda sentes que as cenas que tu fazes na parte de escrita, na parte mesmo desta parte musical, ainda te surgem naturalmente, ou ainda tens de estar a martelar ali muito numa ideia? Pá, depende, a maior parte é martelada, infelizmente. Tens Lá equipa está, eu ou gostava- és tu mesmo que fazes a parte criativa? Imagina, chegas ao pé de Sim. alguém, apresentas a tua ideia, ou é... Não, ou é... geralmente estás a falar com o balada abraçado. Exatamente, sim. Com o balada abraçado geralmente vêm ter comigo e gostavam de fazer coisas, não sei o quê, e a partir daí eu pergunto o que é que querem ao certo e depois crio o conceito. Ok. Sim. Já tens a personagem base e depois crias ali o conceito. Sim. Mas depois, e como tu próprio, como tu próprio Como eu seja. próprio, geralmente eu estou a trabalhar com uma equipa Ok. e aí faço o que me pedem. Porque Ok. geralmente, imagina, trabalho com uma agência, a agência quer que eu faça isso e aquilo e eu faço isso e aquilo. Ok, canção. Ou então, se vierem ter comigo também, acabo por fazer muitas vezes faço uma estratégia, é preciso fazer uma estratégia e um plano para, Normalmente, de coisas sim. para se fazer e depois fazem o que acharem que devem fazer. Eu até tinha ia te falar mais se tu curtias na parte do balada, tipo fazer a alimentação das redes sociais ou fazer tipo mesmo as publicidades. É pá, não, eu gosto de fazer publicidades porque acabo por fazer, eu não gosto nada das redes sociais, eu não gosto Porque és um gajo bem desligado, pá, que eu já Sou. reparei. completamente desligado. Completamente Pá, eu não gosto de estar a tirar fotografias só por tirar, nem escrever coisas só por fazer, por escrever, gosto de fazer, gostava de ter orçamento e dinheiro para fazer uma coisa muito maior e gosto de trabalhar com projetos maiores, com mais pessoas envolvidas, porque não tenho grande interesse Mas é em estar- difícil, pá, não é? Onde é que há, de onde é que vem o orçamento? É isso, Não é? Tipo, Gasta não sempre há dependente, pá. quase. Pois, Não mas lá está, se a gente conseguir envolver várias empresas, pode ser que. Sim. Mas tem que se ir atrás, lá está, há tempo, é preciso levar tempo É a ir preciso. atrás. Não, e é difícil, pá. E aqui ainda é mais difícil, honestamente. Sim. E fala um bocadinho aí do Terra de Braçados. Pois é isso, esse era um dos projetos era o projeto que eu queria mesmo fazer agora, que basicamente é uma série de 10 minutos de cada, de 7 episódios de 10 minutos cada, que vai contar um bocadinho a história dos Açores, acompanhando o braçado que chega no barco do Capitão de Natário em 1439 até hoje em dia. Basicamente, Grande cena, mano. cada século é um episódio, mais ou menos um século cada episódio, e pá, as aventuras e desventuras do braçado a tentar ficar rico, a tentar fazer uma vida, o braçado e a sua descendência, como é lógico. Mas só, é sempre um braçado, o Barnabé braçado, o Bartolomé braçado, não sei o quê, até chegar ao balado Ok, braçado. Gansana. Também faz-me essa brincadeira, tu com o nome. Sim. Né? A personagem mantém-se, mas vais variando ali. Sim, sim, Já, sim, tem sim. camadas, tem Yeah. camadas. E achas que isso seria o culminar da cena? Sim, a ideia seria essa, era acabar com o balado abraçado. Antes eu queria fazer também 3 ou 4 videoclipes, porque eu tenho músicas feitas e estou só à espera de um vídeo, Ok. mas depois já era acabar com isso, sim. E o que é que te falta para o teu vídeo? É. Tempo. Pois. Music casa, não é? Falta-me tempo. Yeah. Epá, é lixado, pá. Mas hoje eu sinto que se um dia decidires mesmo fechar, vai ser um momento triste para cá, aqui para a região, pá. Que acabas de ter aí um símbolozinho, mano. Pá, não É sei, engraçado. não sei, mas depois também é de fazer outras coisas, acho eu. Sim, claro, como tu próprio, não é? Como ator. Ou não, Gostavas de com investir outro nessa boneco cena qualquer. de. É isso. Gostavas de investir noutra personagem Não sei, para já não. ou participar Para em alguma já- produção? Se sentias essa. Sim, eu gostava de participar como ator noutras coisas, garantidamente. Até para trabalhar com outras pessoas, ver formas de trabalhar diferentes, estar envolvido. Porque eu trabalho muito sozinho Yeah. e fico farto de trabalhar sozinho. Yeah. Gosto imenso de trabalhar com pessoas também, só que pá, fiz basicamente a minha vida a trabalhar sozinho e depois, como também sou introvertido, acabo por me isolar muita vez e não estar em contato com muita gente, que é um. Yeah. Percebo-te Por outro totalmente. lado, pronto, mas por um lado alimenta-me o balado abraçado, Sim, sim. a cena de poder ter tempo para pensar nele e tal. Por outro, perco depois a convivência com. Tu vais ter um processo tipo Jon Snow. Em que sentido? Eu não vi. Ok. O ator vi ficou Game of Thrones, tão né? preso à personagem Pois. que é. Sim, é possível. Pois, a gente não precisa ir tão longe. A Tia Maria do Nordeste é a Tia Maria Sim. do Nordeste até hoje. Yeah, e exato. tem 70 e tal anos, por isso. Não sei, espero que não. Espero, entretanto, arranjar outra forma de. Ok. Eu acho que se quiseres fazer aí alguma coisa com a gente, Sim, na boa, faço na boa. e não tem que ser necessariamente com balada, pá. Sim, sim, Ok. tranquilo. Então vamos aí ao nosso terceiro esguito, que é o Sr. Prachante.
Estamos aqui na Universidade dos Açores, então nada melhor que fazer uma pequena praxezinha. Então convidamos aqui o Vasco e a Joana. Se faz favor, podem vir aqui, palmas para eles, pá. E temos aqui o veterano dos veteranos, que vai ter que fazer aqui um momento de praxe e de... mais solidário, por favor, ok? Voilà, va-se ver, não sei. Aqui- na altura. Exatamente, aqui com o pessoal, está bem? Boa sorte, pessoal. Tenho pena de vocês, pá. Obrigado. Tenho pena de vocês. Está pronto. Está direito. Está direto. Então vai lá, quero ver vocês a semear batata no Vaticanado. Está mais vento que isso, está muito vento. Isso não é batata nova, isso é batata doce, homem. Isso é para fazer batata doce. Tá, mais ou menos. Vai lá, fazer outra coisa agora. Quero ver vocês servir chaparete num terremoto. Está terremoto, está tudo tremendo. Serve-se chaparete, rapaz. Bota aqui. Tá bom? Está mais ou menos. Está tremendo ainda está tremendo esse chão. Olha! Não correu como eu estava à espera, mas pronto, mas não foi assim muito mal. Pá, não sei se viste o que é que se passou aqui. Não fui à casa de banho outra vez, não percebi. Estás mal dessa bexiga, man. Tô, pá, é preciso muita vez que é beber muita água e chaparete. Chaparete, o gajo vaza-se tudo. Exato. Estávamos a falar em off do teu medo do palco. Não, isso quem é que disse isso? Sabe? Mas o teu receio, pá. É pá, é um sítio meio desconfortável, não é assim, tipo, há coisas esquisitas, tipo o hospital, a missa e o palco. Há coisas que eu não me sinto a votar. Exato. Mas olha... O hospital também não, pá. É, não gosto daquilo, cheira a doente, não É gosto verdade. daquilo. Mas isso vem do quê? Lá está, de seres um gajo mais reservado contigo mesmo? Ou é mesmo tipo, não te imaginavas a fazer nada relacionado com o teatro? Não, para já nunca me imaginei a fazer nada em palco e depois, pelo menos nunca foi um sonho, nem nada disso. E depois, pá, não sei, eu prefiro mil vezes estar para uma câmara também, porque para já não tem ninguém a olhar para a gente, ou se tem só algumas pessoas. E não sei, ali... e também tem muito a ver com a capacidade de improvisar. Se um gajo for bom no improviso, acho que se safa em qualquer circunstância. Yeah. E eu sou mais de pensar e de criar. Tu és mais analítico, né? Gostas de ter a cena mais organizada. Isso, Também sou assim. Eu escrevo tudo o que digo e tal. Por exemplo, com o Balada Abraçado, tudo o que eu digo geralmente é escrito. Não costumo fugir muito ao que está no texto, por isso perco um bocado esse jogo de cintura que é importante para quem está num palco. Exato. Porque acontecem sempre montes de imprevistos, de coisas que não é Sim, pá, a suposto pessoa que vem acontecer. para aqui servir já por aí. Não sei. Nada, né? São Não coisas que vi. acontecem. Mas sim, eu percebi, eu também sou muito nisso, pá. Por exemplo, mesmo para aqui, eu se não sentir que estou bem preparado para vir falar com a pessoa, estou sempre numa pequena ansiedade, numa insegurança que é Pois, lixado. é Pá. isso. Pois, Mas, é e tivemos com a Solange o episódio passado e ela disse que também que era um bocado assim. Ela preparava-se também demasiado para as cenas, mesmo devido à insegurança. E pá, e quando o gajo está exposto. Ai, faz sentido. Um gajo tem que ter uma base forte para se poder depois, para poder mexer com aquilo. Mesmo nas apresentações de trabalho de grupo, eu fiz figuras ridículas muitas de vezes porque eu não ensaiava aquilo. Pois, percebe? Eu não ensaiava e depois queria improvisar, que calhava sempre mal. Claro. E o teu processo é que repetição? Ou... Não, o processo é só de escrita. Depois de escrever, como é para a câmara, geralmente eu faço 2, 3 vezes para a câmara e geralmente é quase sempre a primeira que é mais que genuína. fica. É. Né? Depois fica ali um gajo já está a Por puxar. isso, não sou muito de repetir, mas lá está, tem aqui tudo e decoro na altura. Sim. Claro. Leio aquilo e faço quase frase por frase ou parágrafo por parágrafo. Ok, grande cena. E não sei o texto tudo quando chega, mas isso também é mau hábito. Devia ir mais bem mas o quê? preparado. O de não fugir um bocadinho ao que está escrito, é? Não é isso, eu podia decorar tudo antes de chegar ao dia das filmagens e ter ok, decorado. mas decoras. Não, eu decorei na altura, in loco, frase por frase, parágrafo por parágrafo, mas pronto, mas como está lá escrito, eu confio no que está escrito, está-se bem. E quando começavas aqui logo no início, eu falei-te que, pronto, no grupo central, que eu sou da Graciosa,
batia muito na minha, quando eu era mais jovem, era os Fala Quem Sabe, né? Certo. Tu também chegaste lá, mas um bocadinho mais, eu já era um bocadinho mais velho, eles começaram, também são da terceira logo ao lado. Sim, sim, sim. E eu gostava de saber como é que surgiu essa colaboração com eles e se, porque a gente tinha um desejo um dia também de lhes conseguir entrevistar. Poxa, e são pessoas altamente, digo-te já. Se alguém Faz ajudar um todo gajo o à sentido. terceira, pá. Não, faz todo o sentido. gostava. E era saber se foi só tipo, vocês já se conheciam antes? Não, nós conhecemos porque fizemos um trabalho conjunto na altura para a Câmara de Comércio da Angra do Heroísmo e pá, conhecemos-nos aí, damos-nos bem e depois surgiu a hipótese de fazer com o Novo também. Entretanto, entre esses dois trabalhos, o Roberto, que faz Ramiro, Sim. deixa passar, o Roberto que faz de Ramiro, exatamente, convida-me para ir para o bailinho do Fala Quem Sabe, que é o bailinho de Porto Judeu, e eu fui com muito gosto. Para o palco agoniado, mas então não fugiste dessa. Não, dessa não fugi, pá, porque tem 25 anos de experiência em palco. Claro, porque a terceira também E tem muita se cultura fosse- de palco, pá. Então não tem, e se fosse para aprender com alguém, eram as pessoas que eu me sentia mais à vontade para ir aprender. Claro. E por isso fui. E voltei este ano, foi incrível. Este ano foi menos tempo, mas gosto imenso. Pronto, mano. E parece que, olha, temos aí uma companhia. Olha lá, quer ser entrevistado também. Mano, ouve, adorei esta balada e espero que depois deste episódio a gente fique uns braçados, mano. Já se sabe que sei. Muito obrigado por teres vindo, bro. Muito gosto. Foi demais. Está lá. Vocês olham aqui para aqui também, depois palmas para vocês também. Siga. Vocês merecem. Senta aqui. Espera Está aí. feito, pessoal. Eu vou ficar no meio. Mais um. Foi demais. Este foi demais, pá. Está lá. Está lá. Pessoal, agradecido. Queres tirar o trote?